Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso preparatório para a OBMEP do nível 2, né? Então essa é a nossa segunda aula. A gente vai abordar alguns conteúdos como operações com frações, escalas, medidas, regra de 3, porcentagem, que são assuntos muito cobrados nessa fase. Então a gente vai relembrar alguns conceitos simples e no final vamos estar resolvendo uma questão aplicada já em uma das fases anteriores, um dos anos anteriores da segunda fase. Operações com frações, né? A gente vai ter as frações, ela é muito comum dentro da matemática. E a gente vai ter que fazer soma, subtração, divisão e multiplicação. E para cada uma dessas operações matemáticas com fração, eu vou ter que seguir regras específicas para resolver. Então, na adição e subtração com frações, eu preciso que os meus denominadores sejam comum. Eu preciso ter o mesmo denominador. Se eu tiver uma adição ou subtração que o denominador já é o mesmo, eu conservo o denominador e faço a soma ou a subtração. Se eu tiver denominadores diferentes, eu preciso então tirar o MMC desses denominadores para mim poder ter um denominador comum. Por fim, somo ou subtraio de acordo com a necessidade da minha operação matemática me pedir. Então, eu tenho um exemplo: 5 sobre 2 mais 1/3, 1 sobre 3. Observe que os denominadores são diferentes. Então, eu vou ter que tirar o MMC desses denominadores, que será 15. Pronto, a partir daí eu vou ter o meu denominador comum, que é 15. Então, vou fazer o seguinte: 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 2, 6. Mais 15 dividido para 3, 5. 5 vezes 1, 5. Então, fazendo esse processo, eu teria o quê? 6 sobre 15 mais 15 sobre 5 sobre 15. Observe que agora eu tenho o quê? O mesmo denominador. Conservo o denominador que é 15 e somo. 6 mais 5, 11. Então, o resultado seria 11 sobre 5. Então, essa é a minha regra, o meu padrão para me resolver a adição ou subtração com frações. E a multiplicação e divisão, elas vão ter regras específicas para cada operação. No caso da nossa multiplicação, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Um exemplo, eu tenho 6 sobre 2 vezes 6 sobre 2. Então, 6 vezes 6, 36, 2 vezes 2, 4. Então, ficaria o quê? 36 sobre 4. Então, observe que eu posso estar dividindo essa minha fração, ela tem um valor final. É uma fração que tem um valor final. 36 dividido por 4 vai ser igual a quem? Igual a 9. Mas se não fosse, imaginemos que fosse um outro número, eu ia tentar simplificar, se fosse possível. E na divisão? Na divisão eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda. Fazendo isso, no caso, 6 sobre 2 é igual dividido por 6 sobre 2. Fazendo o processo, eu vou ter o quê? Eu vou ter 12, por quê? 6 vezes 6 sobre 2 vezes 2 sobre 6 vai dar 12. 12 dividido por 12 vai ter um valor específico, que é o quê? 12 por 12 vai dar 1. Então, se fosse uma fração que não tivesse um resultado final exato, eu ia tentar simplificar. Então, a regra de 3 simples. A regra de 3 simples ela é muito utilizada no nosso dia a dia, aonde eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 passos para mim resolver. Normalmente eu vou ter que usar essa regra de 3 simples em proporcionalidade entre duas grandezas. Eu vou identificar a grandeza, que pode ser hora, pode ser preço, pode ser serviço, pode ser valor, quantidade, enfim. Eu vou montar a proporção em uma forma de fração e resolver esta minha equação. Então, observe o caso. Eu tenho 3 laranjas,
Essas 3 laranjas custam R$6 e eu quero saber quanto custa 5 laranjas. Então, qual vai ser a minha grandeza? É uma quantidade versus preço. Eu tenho uma quantidade de objeto que vale um determinado valor. Então, vamos montar a regra de 3. Fica 3 está para 6, por quê? Porque 3 custa R$6 e 5 está para X, porque eu não sei que valor é esse. Então, faço a multiplicação de 3 vezes x e 5 vezes 6. Fazendo isso, eu teria o quê? Eu teria 6 vezes 5 e 3 vezes x. Eu quero saber o valor de x, eu vou isolar o x, então fica 6 vezes 5 dividido por 3. 6 vezes 5 é 30, dividido por 3, 10. Então, o valor desse meu x, dessa minha grandeza, proporção, vai ser o quê? Vai ser 10. Agora eu já sei que 3 laranjas custa R$6 e 5 laranjas custa R$10. A porcentagem é uma forma de representar uma parte de um todo em relação a um valor absoluto que é 100. O símbolo da porcentagem é muito conhecido por nós e significa a cada 100. Qual é a fórmula básica? Vou ter o quê? Uma quantidade que eu represento por Q e queremos descobrir uma porcentagem que eu represento por P. Então, vou pegar P, dividir por 100, que é o todo, vezes a quantidade, o valor, o número que eu tenho lá. Vamos observar no caso. No caso, tem um produto que custa R$200 e ele teve um desconto de 10%. Qual será o preço final? Então, a gente vai ver que a porcentagem está muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente vai comprar um objeto, uma camisa, um sapato, um eletrodoméstico. Então, é importante eu saber a porcentagem, até para na hora de eu fazer a compra, eu saber se realmente estão me dando o desconto que está sendo falado, que está sendo aplicado. E lembrando que essa minha fórmula que eu apresentei para vocês é para porcentagem simples, que não seja composta. Então, eu vou ter que o valor vai ser quem? P dividido por 100, ou seja, a porcentagem dividido por 100 vezes a quantidade, o valor. Faz a substituição, quem é P? 10. Quem é Q? 200. Substituindo fica o quê? 10 dividido por 100 vezes 200. 10 dividido por 100 vai ser quanto? 10 dividido por 100 vai ser 0,1. Então, eu tenho 0,1 vezes 200. 0,1 vezes 200 vai ser quem? Vai ser 20. Então, o valor do desconto será R$20. Mas a pergunta quer saber o preço final. Então, eu vou pegar o preço original, que é 200, e subtrair o valor do desconto, que foi 20. Então, eu vou ter que o meu preço final é 200 menos 20. 200 menos 20 é igual a 180. Então, 180 é o valor final desse meu produto. Escalas. A mistura é usada em problemas que envolvem combinar substâncias diferentes, valores, ou seja, concentrações, para encontrar um valor médio dessa mistura. Então, qual é a fórmula geral? Eu vou ter o valor da mistura, que vai ser igual a quem? A quantidade de 1 vezes o volume 1, mais a quantidade 2 vezes o volume 2, mais a quantidade 3 vezes o volume 3, e assim por diante. Então, até combinar todas as misturas que tenho, dividido por quem? Pela quantidade de 1, mais a quantidade 2, mais a quantidade 3. Como eu posso observar? Aí esse padrão. Misturas e escalas. As escalas são usadas em quê? Em mapas, plantas, desenhos técnicos para representar medidas reais de forma reduzida ou ampliada. Imagine, ora, a gente quer saber a distância entre o Piauí e São Paulo. E eu quero fazer aqui uma escala real que eu possa visualizar. Então seria muito difícil padronizar isso em metros, mas eu posso fazer uma escala que seja o quê? Que seja proporcional a essa grandeza. Então, ela seja uma proporção a essa minha distância, a essa minha escala. Então, é para reduzir ou ampliar um valor que eu queira saber. Então, eu vou ter o quê? Que a escala vai ser o quê? A medida no desenho dividido pela medida real. Por exemplo, isso é usado em mapas, em maquetes.
Isso é bem utilizado. A gente quer fazer uma maquete, então a gente pega o desenho e divide pelo tamanho real para ter essa minha escala. Saber que escala é essa? É uma escala de 1 metro para 1 centímetro, de 1 quilômetro para 1 metro, de 100 quilômetros para 1 centímetro, né? Então vai ser esses valores, essas aplicações que eu posso estar utilizando. Então vamos pegar um exemplo. Um comerciante misturou 3 kg de arroz, 4 kg com 3 kg de arroz a 4 kg com 2 kg de arroz a R$ 6. Então, eu tenho 3 kg de arroz que custa R$ 4 e tenho 2 kg de arroz que custa R$ 6. Então, qual é o preço médio do quilo dessa mistura? Então, eu tenho um quilo diferente com eu tenho um quilo diferente não. Eu tenho arroz com quantidade de quilo diferente e valores também diferentes. E eu quero saber qual é o valor médio dessa mistura. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar, o meu valor médio vai ser o quê? 3 vezes 4, porque eu tenho 3 kg vezes o valor, que é 4, mais 2 vezes 6, porque eu tenho 2 kg que custa 6. E vou dividir por quê? Pelas quantidades, que é 3 mais 5. Então, eu peguei a quantidade vezes o preço, mais a quantidade vezes o preço e divido pelas duas quantidades que eu tenho. Fazendo a operação, eu tenho o que? 3 vezes 4 é 12, mais 2 vezes 6 também é 12. Dividido por quem? 3 mais 2, 5. Após fazer esse processo de multiplicação do que estava dentro de parênteses e embaixo os denominadores, eu vou somar 12 mais 12, 24, dividido por 5. E se eu quero saber o valor exato, fazendo a divisão 24 dividido por 5 vai ser o quê? Eu vou ter um preço médio de 4,80, ou seja, eu vou ter o preço médio de R$ 4,80, seria o meu preço médio. E tem um outro exemplo. Um arquiteto desenhou uma sala de 4 metros de comprimento, usando a escala de 1 para 50. Qual será a medida no desenho? Então, o arquiteto, quando ele vai desenhar uma casa, o engenheiro, ele faz uma escala, né? De um desenho proporcional ao tamanho que ele quer e ele vai colocar na escala para poder fazer as repartições e o contratante visualizar como seria esse apartamento, as dimensões. Então tem o que? 1 para 50, esse 1 para 50 é a minha escala, que é igual a quem? A x, que eu não sei, dividido por 400 centímetros. Ah, mas por que está metro e aqui está centímetro? Para a gente ter uma mesma grandeza, a gente transformou metros em centímetro. Quantos centímetros tem 1 metro? 100. Eu tenho quantos metros? 4. Então, 4 vezes 100, 400. A gente vê essa transformação em centímetros. Então, o que é que eu quero fazer, pessoal? Eu vou querer encontrar o valor do meu x fazendo a multiplicação 1 vezes 400, vai ser 400, fazendo meus extremos, né? 50 vezes x, 50x. Mas eu quero saber o valor de x, então eu vou isolar o x. Então fica o que? Esse 50x vai passar o 50 dividindo. Eu vou ter a divisão de 400 por 50. 400 dividido por 50 vai ser igual a 8 centímetros. Então, o desenho da sala terá exatamente 8 centímetros de comprimento. Então, pessoal, a gente vai resolver uma questão do ano 2021 da segunda fase, nível 2, que apresenta a seguinte questão. Gabriel gosta de preencher quadrinhos 3 por 3 com número de forma que cada desses 3 alinhados na horizontal, vertical ou diagonal tenha o seguinte padrão. O número central, ou seja, o número do meio, deve ser a média aritmética dos seus dois vizinhos. Então, o que a gente pode observar, né? Vamos observar aqui o padrão. Então, a solução. Nós temos aqui o nosso quadrinho e a gente vai começar a resolver. Observe aqui que eu tenho o número 2
e deu o número 14. Então, aqui eu já posso fazer a minha média. 2 mais 14